Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Olá, viva! Bem-vindos a mais um Ondas de Impacto. E devo dizer que há pessoas que não são só histórias. São capítulos inteiros de resistência, coragem e humanidade. Hoje senta-se à nossa frente uma dessas pessoas. Chama-se Natália Oliveira, foi o nome que escolhemos. É cuidadora há 40 anos. Saiu de uma cadeira de rodas aos 11, recebeu um diagnóstico de morte aos 17 e ainda aqui está, bem viva. Natália, bem-vinda ao Ondas de Impacto e como creio que a coisa vai doer, eu vim preparado. Muito obrigada, mas não vale a pena vir preparado porque a dor é só uma aprendizagem. Está bem, fico lá com ela, mas assim como está, a rir. Nós nos conhecemos há uns tempos aqui num evento do We Care, juntos cuidamos. Exatamente. E falámos aqui 10 minutos e eu ouvi uma história incrível contada a rir. Vamos lá a isto então. Cresceu com uma história marcada desde muito nova. Como é que tudo isso começou? Eu só descobri algumas alterações na minha vida já crescidinha. Vim a descobrir por mera casualidade que o meu sangue não podia ter saído da conjugação do sangue do Sr. António e da Dona Isabel. Os papás? No papel, como faz, e nessa altura comecei a perceber porque é que algumas coisas não batiam certo na relação pais-filha. Havia ali qualquer coisa que eu às vezes interrogava-me: porque é que eles não gostam de mim? Porque é que eles me tratam assim tão mal? Não sei, mas desligava do assunto. Portanto, a relação com os papás não era muito boa? Não, eles eram muito mauzinhos. Tinham razões para isso? Eles achavam que sim. Às vezes os filhitos também são lixaditos. Não. Eu não conseguia comer como deve de ser porque tinha graves problemas de garganta, de deglutição, e o assunto era resolvido assim com uns tabefes com uma régua. Tabefes. Com uma régua. Porque a minha hipotética mãe dizia que quem bate com a mão bate a meias. E então ela nunca me batia com a mão. Normalmente era com a régua. Uma régua que lá existia, que eu logo consegui partir em bocadinhos e fê-la desaparecer. Já muito tarde. Oh, Natália, mas porquê tudo isso? Pois parece que... A mim o que me parece, e desculpe-me interromper, Sim. a mim o que me parece, e depois do que me contou, é que eles não são de facto seus pais. Pois. Pelo menos biológicos. Exatamente. Pelos tipos de sangue não era possível. Porque, como a medicina descobriu há muitos anos, um sangue de um tipo com um sangue de outro tipo só pode dar um terceiro ou quarto, não pode dar um outro solto. É uma ciência básica neste momento. E o meu tipo de sangue não podia ter saído daqueles dois. Pergunta idiota, foi trocada? Não sei o que é que aconteceu. Mas alguma coisa terá acontecido, não é? Eu cheguei a uma certa altura em que a vida disse-me assim: não vale a pena chatear-te com coisas que já passaram e que não vais poder resolver. Passou. Não és filha biológica. Porquê? Perguntar porquê quando já passou. Eu sou daquelas pessoas... Nunca tentou ir à procura da verdade? Não. Um dia perguntei à minha tia, que não era minha tia, era casada com um irmão do meu pai, portanto minha tia emprestada, como se costuma dizer, que para mim tem o nome de mãezinha. E um dia perguntei-lhe, e ela disse: oh filha, às vezes as coisas são difíceis, mas eu rezo, e Deus ajuda. Essa é uma resposta com 50 e não sei quantos anos. A minha tia era de 1880 e qualquer coisa, e era uma pessoa, ela era religiosa dentro da bondade. Ela era uma pessoa muito boa. Ela praticava o bem a cada esquina, prejudicando-se a ela. Mas era um poço de bondade e sofreu muito. E quando ela me disse aquilo, eu percebi que às vezes estar a abrir buracos em zonas que só vão fazer doer, não vale a pena. Já passou. Portanto, desistiu e foi em frente. Eu propriamente não desisti, porque eu não sequer... iniciei, desliguei, achei por bem
não entrar em pormenores, porque depois eu ia, se calhar, saber o porquê, e depois entrava com outros porquês, e outros porquês, e outros porquês, e isso ia dar um leque de porquês que não valia a pena. Já tinha passado. Natália, de repente, e uma das coisas que eu retive da nossa conversa aqui, como eu lhe disse, a rir, se bem que a piada a Natália aqui acha, aos 11 anos salta numa cadeira de rodas. A minha pergunta é, como é que lá foi parar e como é que saiu de lá? Pois, eu tive uma série de doenças complicadas. Mais ou menos com 4 para 5 anos de idade tive o sarampo Que era normal, não é? num estado muito agravado, que fiquei sem ver e outras coisas do género. Depois, mais tarde, tive uma outra doença altamente contagiosa, agora já não é tanto, mas na altura era chamada escarlatina, que fui tratada, entre aspas, em casa. Não foi permitido eu ir para o hospital, com a desculpa de, se vai para o hospital ela morre ou menos tratada em casa, sabemos o que é que se passa. Fiquei com sequelas. Pelo menos morre perto, é o que isso quer dizer. Ok. Ou se calhar para não descobrirem algumas coisas. Pois, não sei. provavelmente. Pronto, tudo bem. Fiquei com sequelas, como essa doença deixa sempre sequelas, umas mais graves, outras menos graves, mas fiquei. E, entretanto, apareceu um problema tipo raquitismo, que era não mais nem menos do que má alimentação, má vida, muito trabalho, pouco descanso, criancinha. Eu ainda hoje adoro estudar. Acho que vou morrer a estudar, mas pronto, tudo bem. E era-me proibido estudar, eu não podia fazer os trabalhos da escola. Mas ia à escola? Obrigatório, eu até aos 14 anos fui obrigada, senão ia lá à Guarda Republicana à casa, não é? E aquilo que aconteceu é que o meu corpo começou a definhar. Portanto, eu fiquei... A minha característica principal foi falta de forças e os meus ombros ficaram quase ao nível das minhas orelhas. Tinha que idade? Tinha na ordem dos 10, 11 anos. Pois 10, aos 11 saltou de lá, não é? Mais ou menos. Caramba, uma criança com 11 anos comprou o catálogo todo das doenças. Foi barato, foi caro? Não, eu depois arranjei mais algumas, porque achei que esse ainda não estava completo. Ok. Depois arranjei mais algumas. Mas essas depois, pronto, eu já era crescidinha e resolvi-as sozinha. Mas foi isso. Fui às escondidas do meu pai. A minha mãe levou-me para a ginástica do Barreirense, porque o médico disse ela precisa de chamada fisioterapia. Naquela altura, fisioterapia nem pensar. Pois. E então, vai, não vai, onde é que é mais barato, E o médico assim, olha, escreve no Barreirense que eu falo com a professora de ginástica. E eu cheguei ao Barreirense, uma bolinha, pode-se dizer bolinha de curvada, não é? Tinha muita dificuldade em andar. E na cadeirita? Tinha muita dificuldade em andar. Dava alguns passos, é claro, eu nunca deixei de dar passos, porque sou teimosa. Não esquecer esse pormenor, é que eu sou extremamente teimosa. E se os outros conseguem, eu também consigo. Foi o que lhe valeu, provavelmente. Se calhar. Chegou aos 11 anos, saltou da cadeira, deu 2 pontapés na cadeira e levantou-se. Como é que isso foi? Na ginástica, com uma ajuda muito grande daquela professora, muito grande. Foi extraordinária. Os exercícios que eu fazia não tinham nada a ver com o que os outros faziam. Eu sei que cheguei ao fim de mais ou menos um ano e eu fazia o pino no espaldar. Ela? Então desapareceu a bolinha. Comecei a esticar. Depois mudámos de casa. Pronto, eu passei a continuar a não ter quarto para dormir. E dormia onde? Dormia nesta última casa, dormia na casa de jantar, num móvelzito de um divã de abrir e fechar, daqueles antigos. Porque antes disso tive um problema também muito sério, com 5 para 6 anos, uma intoxicação grave. O meu pai era alfaiate e eu dormia no quarto onde faziam a costura. Portanto, aqueles produtos químicos. Sim. Como dizia o meu médico, Dr. Trindade, esta intoxicação é dos pós de esterilenos, como ele dizia. Yep.
O pai dele também era alfaiate e, portanto, ele percebia alguma coisa. Sabia do que estava a falar. Sabia do que estava a falar. Foi complicado. E quando eu mudei lá para a outra casa, que era uma casa do meu padrinho, e passei para uma tentativa de autoajuda. E então inscrevi-me num grupo desportivo que era o Silveirense. E naquela altura, isto já, portanto, nós mudamos para lá no ano em que eu fiz 11 anos, em outubro, portanto, no ano seguinte, eu estava com mais ou menos 1,34 m e 26 kg de peso. Fui para o Silveirense e fui jogar ping-pong. Silveirense é onde? Silveirense do Barreiro. Ainda no Barreiro. Ainda Ok. no Barreiro, no Alto Seixalim. E eu fui para lá, fui jogar ping-pong. E tirei o primeiro lugar em ping-pong. Teimosa do caraças. Teimosa até mais não. A primeira coisa que eu fui gozada é que eu cheguei lá para ir jogar e não tinha raquete minha. Tiveram que me emprestar uma raquete. Normal. Que eu não tinha raquete minha. E, portanto, venci aquilo tudo, que foi um divertimento. Na altura também estava a aprender a nadar na praia do Clube Naval. Aham. Pronto, entretanto fiz umas provas de atletismo, também lá pelo Silveirense, eram os chamados Jogos Juvenis do Barreiro, portanto eu competi nos Jogos Juvenis do Barreiro, e a CUF viu-me e apanhou-me, Ora, no bom sentido. E fui para a CUF, que idade tinha nessa altura? já 12 para 13. Ok. Estava a correr bem a vida, estava a correr melhor, pelo menos. Agradeço muito à CUF. Eu na CUF tive tudo. Aham. Tudo. Apoio escolar, bons médicos, bons hospitais, boa alimentação, tudo do bom e do melhor. Não sei como é que está agora a CUF, mas naquela altura era o melhor. Acho que já não há, não sei. Não. Agora não, agora tem outro nome. O CUF, pelo menos aquela CUF Sim, aquela CUF. que a Natália conheceu. Exatamente. Foi realmente... Ó Natália, no meio da nossa conversa houve outra coisa que me ficou aqui na cabecita. Como é que recorda aquele momento fatídico em que lhe dizem que terá apenas 1 ano de vida? A Natália tem 17 anos na altura, enquanto os outros adolescentes estavam a escolher a roupa para o baile de finalistas, a Natália estava a lidar com a ideia da morte. Como é que se continua depois de ouvir vais morrer em breve? Como é que se anda para a frente? Aí foi mais do que teimosia. Foi raiva, foi revolta. Mas porquê este... É assim, foi muito simples, portanto eu estava no atletismo e comecei a sentir dores na mama esquerda e falei com o médico e o médico disse, o médico lá do clube, vamos fazer uns exames ao Hospital de Santa Marta, que era o hospital que trabalhava com o clube, e detectaram os nódulos, depois fui passada para um cirurgião que me aplicou um tratamento de uma série de injeções horríveis, pareciam vidros, que mais tarde eu vim a saber que aquilo era um estilo de tratamento de quimioterapia, chamemos assim. Ainda rudimentar e tal. Rudimentar, muito. Eu quando apanhava aquelas injeções, eram vómitos, era tudo e mais alguma coisa. E o tempo foi passando e quando cheguei já perto dos 18 anos, esse cirurgião, Dr. Sousa Braga, já cá não está também, disse-me assim, bem, temos aqui problemas, vamos fazer aqui uns exames. Eu não gostei daquela palavra exames, perguntei-lhe que exames eram, biópsias e mais não sei o quê, e eu disse, não, aqui não toca, não toca. Isso vai alastrar-se pelo corpo se você terá no máximo 1 ano de vida. Então, e se tiver 1 ano de vida, vou gozá-lo, disse eu. Agora, eu quero morrer com as peças todas, não quero morrer com falta de peças. Já nessa altura eu dizia esta frase. Mas a Natália sentia alguma coisa dentro de si que pudesse fazer seguir a ideia do médico de que havia qualquer coisa grave? Eu sabia que algo não estava bem. E os exames comprovaram. Não biópsia, raio-x e não sei o que, os exames comprovaram. Eu abandonei tudo. Eu com cerca de 19 anos abandonei tudo e resolvi pensar que se vou morrer, quero morrer com uma casa minha. E comecei a lutar para comprar uma casa. Trabalhava? Sempre trabalhei, desde os 14 anos. Trabalhava de dia e estudava de noite. E com 20 anos... Já passado este flagelo dos 17, do 1 ano de vida,
Não, isso estava tudo na cabeça. Sim, mas já Só te que estava a passado. raiva a trabalhar. Pois. Não, eu desisti de quaisquer tratamentos. Uhum. Eu desisti de tudo. Portanto, fiz os tratamentos, fiz aquele grupo de tratamentos e depois desisti. Alguma vez pensou, não vou aguentar? Não, nunca, Ok, nunca. força. E pensei que havia de ter a minha casa. E depois fiz uma coisa que não é normal, mas cá está, a minha teimosia não tinha limites. Hoje já tem alguns limites. Na altura não tinha limites. Apesar de eu trabalhar, eu não tinha direito a crédito à habitação. Naquele tempo as mulheres não tinham direito a crédito à habitação. E então eu falei com uma amiga minha do atletismo e disse que precisava de um tipo para casar comigo que tivesse emprego certo, Aham. que era para ter crédito à habitação. E assim foi. Isto Casou. começou em fevereiro e eu casei no domingo de Páscoa, no dia 6 de abril. E fiz 21 anos em maio, Quanto tempo durou esse casamento? 17 meses. Ok, era o que De estava papel. combinado, não é? Era o que estava combinado. E disse-lhe ele, dou-te 500 contos por esse tempo. Eu ganhava bem. E ele aceitou. Claro, era a vida dele. Era ganhar dinheiro. Através de... E, entretanto, casei, comprei a casa, descasei-me Pois. e fiquei com a casa. E foi a minha primeira casa. Nestas alturas há sempre alguém que nos marca. Uma pessoa, um gesto, uma frase. Minha Lembra-se tia. de alguém? A minha tia. A tal tia. A minha tia. A minha tiazinha, que sempre me apoiou. Até nesse casamento. Ela era a única que sabia de tudo. Pois não seria muito bom as pessoas saberem da história, não é? Era a única que sabia de tudo. Agora parece que é normal, mas Agora é. naquela altura, na Naquela hora. altura, não. Em 1982. A minha tiazinha sabia de tudo. Só me dizia, era, tem cuidado. Foi o seu grande apoio. Foi o meu único apoio. Aliás, eu tive um outro apoio, mas era um bocado mais esporádico. Um familiar lá da casa, um amigo. Os tais papás desapareceram? Não, sempre lá estiveram. Mas numa outra perspectiva. Sempre lá estiveram. Eu comprei a casa. Eles foram viver consigo? Não, foi pior. Ficaram com a casa. Mais tarde. Por favor. Verdade. Comprei a casa. No dia seguinte fui dizer-lhes a eles que tinha comprado a casa à noite. No outro dia, às 11 da manhã, eu estava a receber um telefonema a dizer que eles já tinham comprado uma casa ao meu lado. Quando eu sabia que naquele prédio não havia mais casas para vender. Porque eu comprei a casa numa empresa onde eu estava a trabalhar ao fim de semana como vendedora. Não é? Tinha uma amiga que era bióloga, que era o curso do meu sonho. Era bióloga. Ela trabalhava comigo ao fim de semana e então eu vendi-lhe a casa dela a ela vendeu-me a minha a mim. Foi para ganharmos as comissões, não é? Claro. Eu fiquei com o 7º e ela ficou com o 6º. Lisboa. Não, Barreiro ainda. Barreiro ainda. Trabalhava em Lisboa. E tudo, e o meu pai já tinha comprado a alfeitaria em Lisboa, e já se tinha passado o 25 de Abril, e eu já tinha passado as RGAs, e já tinha andado na maluqueira da política do 25 de Abril, essas coisas todas. Cá está, com a teimosia, a revolta, e isto não está bem, aquilo não está bem, e não sei o quê. E a saúde andava normal. A saúde andava no vai e vem. Entretanto, isto depois de... Portanto, eu comprei a casa, os meus pais compraram ao meu lado, eu, quando dei por mim, a minha mãe tinha a chave da minha casa, eu passei a sustentar a minha casa e a casa deles, uma série de coisas. Eu tive... Ao fim de 10 anos, em 1992, na noite de Natal, eu tive um incêndio na minha casa, no dia que meu filho fez 6 meses de idade. Então lá vamos. Entretanto... Houve várias coisas neste período até aos meus 33 anos, 36 anos, houve várias situações. Mas na nossa história estávamos no casamento para comprar a casa, Sim, o descasamento, o descasamento. a aproximação selvagem dos tais papás. Entretanto, Não foi nessa, quer dizer, eles compraram a casa, mas não foi nessa altura que eles ocuparam a minha. mas isto encurtando a história. Sim. A aproximação selvagem dos tais papás, mas entretanto aparece um filho porque a Natália casou. Não. Fui trabalhar para uma empresa de engenharia, mais espanhola do que portuguesa, e nessa empresa vim a conhecer o pai do meu filho. Aham. Um engenheiro de Pontes, professor no técnico na altura, mas uma bondade em pessoa, com uma vida terrível,
e que eu sempre tentei que ele mantivesse o casamento dele. Até que ele fugiu para Macau, mas depois não conseguiu livrar-se, fugiu para Angola e acabou por morrer em Angola. Conhecemos-nos sem nada sabermos de problemas um do outro. E ao fim de um ano e tal, por dar cá aquela palha, por causa de um erro num programa informático, acabámos juntos. Houve um primeiro filho, que é algo que eu normalmente não falo, que o perdemos. E, vamos em frente, se não e fala, não fala. depois, ao fim de 5 anos, nasceu este Emanuel. E já o pai não estava cá em Portugal, já estava em Macau. Ele foi para Macau em fevereiro e o Emanuel nasceu à pressa, em maio. Problemas? Portanto, ele já não cabia dentro de mim e os CTG já estavam em risco de vida para a criança e foi uma Sério, cesárea. a senhora não tinha mais nada que fazer? Não, Por favor. não, eu queria um filho. Não é isso, quer dizer, mas não tinha mais nada que fazer sem arranjar caldeiradas. Eu gosto muito de peixe, portanto eu adoro caldeirada. Olha, Natália, nós vamos fazer aqui uma pausa para eu curar aqui as minhas feridas, porque isto é duro. Não. E é a altura então para lhe oferecer um cafezinho. Vou repartir consigo um belo café sírio, ok? E umas bolachinhas de amêndoa, que são feitas ali no projeto One Bean, E que eu já conheci. que já conheceu. Portanto, não adianta estar aqui a fazer publicidade de uma coisa que a Miriam já sabe. Um espaço muito bem organizado. E que sabe que a ideia é tentar a empregabilidade de pessoas com deficiência. Exatamente. E que vai ter, brevemente, grandes novidades. Esperemos que sim. E mais não digo, como diz o outro. Claro. Está bem. Fica em surpresa. Comemos agora, comemos depois. Como quiser. Para mim, podemos continuar. Então vamos continuar e depois comemos isso tudo num instante. Acho bem. Natália, depois de sobreviver a tudo isto, foi obrigada a cuidar. E neste caso estamos a falar do Emanuel. Sim. O Emanuel... O que é que aconteceu ao Emanuel? O Emanuel, comecei a ver determinadas atitudes dele, com 2 anos e tal, 3 anos de idade. Aliás, o Emanuel, com 9 meses e 4 dias, exatamente, começou a andar à vontade, sem apoio, sem nada. Ele chamou-me, por acaso nesse dia, ele estava na sala, eu estava na cozinha, e ele chamou-me, Mãe! E eu, o que é que tu queres? Mãe! Que idade tinha ele? 9 meses e 4 dias. Aham. Exatamente. Tenho uma fotografia tirada nesse momento, que eu tinha a máquina fotográfica preparada porque eu sabia que aquilo acontecia a qualquer momento. E eu venho espreitar à porta da cozinha e ele está com uma mão em cima da mesa da sala, tira a mão, levanta as 2 mãos e diz-me assim, já está. Começa a andar. Assim. Sem mais. Com 9 meses. 9 meses e 4 dias. Vou andar com 9 meses, não me assusta. O já está é que é Já complicado. está. E a partir daí, assim, sem mais nem menos. Ok. E depois a partir daí começaram determinadas situações. Ele pegava num livro, nunca pôs um livro de pernas para o ar. Começou a olhar para mim ou a mexer no vídeo de cassetes, VHS. Ia por trás e dizia assim, não gosto. Tirava aquela cassete, punha outra. Eu fiquei assim, mas como é que tu aprendeste isso num estante? E depois comecei a dar-lhe puzzles. E ele, com menos de 3 anos, pegava num puzzle de 50 peças, olhava para o desenho, olhava para as peças, fazia o puzzle num instante, depois virava-se para mim, não presta. E eu assim, bem, há aqui qualquer coisa que não joga certo. E então contatei com uma amiga minha, uma antiga colega de liceu, que tinha seguido psicologia e mais psicoterapia e mais não sei o quê. Ela tirou uma série de formações, Paula e Emília, e disse-lhe, Paulinha, há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber no Emanuel e tenho medo que seja aquilo que eu penso. Então ele pode ficar aí comigo durante a tarde? Pode, mas não pode, se ele quiser. Olha, queres ficar com a Paula, amiga da mãe? Eu fico, está bem. Quando eu voltei ao fim da tarde para o ir buscar, ela disse-me assim, pois, tens aqui um grande problema. Diagnóstico? Diagnóstico, uma inteligência super não sei quê, misturada com, naquela altura ainda, agora é que já se fala em Asperger, com muita facilidade, naquela altura ainda é uma parte do autismo. Sim. E eu disse, bem, ele tem algumas características, o abanar, o não fixar os olhos nas pessoas, o não querer abraços. Sim. Portanto, há aqui, e ela disse, pois. E eu disse, então olha, arranja-me aí uns livros para eu ler.
Que idade tinha ele? Tinha 3 anos. 3 anos. 3 anos. Ok. Arranja-me aí uns livros para eu ler e olha, dá-me aí algumas dicas. E foi começar a estudar. O problema do meu filho foi estar com ele 24 horas sobre 24 horas, a querer trabalhar por vezes e não conseguir, a ter Então, abdicou um pouco da sua vida para completamente. cuidar. A minha tiazinha sempre a ajudar. Como é que aguentou? Porque é Era preciso um viver. filho. É preciso viver. Sim, mas é preciso viver. Como é que se Não, aguenta? não havia problema nenhum. É preciso pagar a casa, é preciso pagar água, é preciso pagar luz, é preciso comida. Sim, mas eu continuava a trabalhar na mesma, fazia traduções em casa, fazia costura, trabalhava com uma máquina de tricotar, aliás, com 3, que ainda lá estão, têm que ir para ali, as coitadas. Eu trabalhava, mas estava com o meu filho. Ok. Pegava em tudo aquilo que aparecia. Coisa que se mantém até hoje. Hoje o meu filho está comigo, porque quer, mas já ninguém diz que ele teve o que teve, porque foi estar com ele Uhum. permanentemente. Ele sofreu muito com os meus pais. Muito maltratado mesmo, psicologicamente. Essa gente ainda existe? Não. Ele foi muito maltratado, em especial psicologicamente. Pois. O meu pai dizia-lhe que a mãe que era uma malvada, que não gostava dele, que ela tinha dito que tinha ido às compras, mas era mentira, não tinha Pois, ido às compras. dizer isso a uma criança que sabe que é a única pessoa que cuida dela. E isto com Esses rapazes deviam ter... com 4 anitos, 4 para 5 anos. Essa rapaziada Começou devia... logo. Enfim, alguém devia ter apertado o pescocito. E quando, Eu peço desculpa, quando mas eu acho que vim é aqui isto. para o Algarve, foi muito complicado. Eles não vieram. Vieram, apareceram-me, puseram-me as minhas coisas todas na rua e eu quando cheguei a casa para entrar em casa tinha as minhas coisas na rua. Aqui no Algarve? Aqui. Então, mas a casa era sua? Era alugada para mim. Mas a senhora, eu não sei que conversa é que tiveram com a senhoria que não havia contrato. Você foi criada por 2 diabinhos. Não, por 2 pessoas com quem eu aprendi a defender-me. Eu acho que é bom que se ria. E olha, vamos rir outro bocadinho antes de voltarmos a coisas mais sérias. São... Quando nos sentámos aqui, estávamos a fazer testes de voz e tal e coisa. Diz, a minha voz é assim porque eu estive no teatro. Explique-me lá essa. Era miúda. Estive um período da minha vida a viver em casa dos meus avós maternos, porque os meus pais não me davam dinheiro para ir no autocarro para a escola, e era muito longe, eram uns bons quilómetros. E o meu avô, o pai da minha mãe, disse assim, ela vai lá para casa. Que aliás, segundo parece, o meu avô quis tirar-me de lá da minha mãe, ainda eu era miúda, mas Pois. e vai para lá e de lá está ao pé da escola e vai com o primo para a escola, o meu primo tem 2 anos a mais do que eu, vai com o primo para a escola e não sei o quê, e a minha mãe, pronto, era menos uma despesa em casa e eu também pouco fazia em casa porque o meu corpo não aguentava muito e então deixou-me ir para a casa dos meus avós. Foi nessa altura que o meu avô era um dos sócios fundadores da Sociedade Democrática União Barreirense, os franceses. Os franceses, perfeitamente. E, que ainda existe. Que ainda existe, sim, acho eu. Existe sim. Em frente ao antigo cemitério, que é um jardim, Essa parte que era um já não me lembro. cemitério. Mas era giro, via essas luzinhas a sair do chão, à noite. Sim, era sim. divertido. Principalmente no verão. No verão, Sim, especial no verão. O arrefecimento era uma maravilha. Ali ao pé da Avenida da Praia, onde eu aprendi a tocar viola. A tocar não, a dedilhar, que eu não sei tocar. E foi para aí que eu fui, foi aí que havia um grupo de teatro. E acontece. E eu fui para aí, foi onde eu conheci o meu primeiro namorado. Ai, que romântico. Ensaiávamos juntos. Mas chegou a fazer alguma coisa? Entrei só numa peça, porque para mim era a escola, e a escola é que contava... Mas gostou da experiência? Ai, gostei imenso. Imenso. Quer dizer, teatro, adorei. Música. Fiz passagem de modelos. Foi candidata à presidência da República também? Não, que eu era muito mazinha nas RGAs. Ah, era? Era. No meu tempo de liceu foi muito mazinha. Era terrível. Dizia assim, vocês querem andar a passear os livros e depois dizem que as notas são assim e depois querem passar sem estudar. E era assim, era uma contestatária. Nada. Gosta de música, Natália?
Gosto. O que houve? Eu gosto de fado e gosto de jazz. Gosto de alguma música clássica, não toda. Não gosto, é não ter ouvido. É um bocadinho diferente, não é não gostar, é não ter ouvido. Agora, gosto muito de fado, o fado verdadeiro, o original. Vamos recordar a Amália. Mais Hermínia do que Não Amália. diga, é que ele bate-lhe. Vai. Mais Hermínia do que Amália. Tanto a Hermínia como a Amália. Mas A Amália mais. foi muito sacrificada, a Hermínia foi mais popular. Sim, sim. Ok? Uma também soube mais valer-se. Ninguém se esquece do Wanda Pacheco, caramba. Exatamente. Ninguém se esquece disso. Exato. Gosto de jazz, porque para mim, o jazz verdadeiro, não é o jazz pré-preparado. Jazz. O jazz que é o desafio. Sim. Gosto muito de ouvir o canto à capela, por exemplo. Gosto também. Cá está, desafios. Qual é o seu livro favorito? O meu livro favorito foi um livro que eu li às escondidas. Tinha quase 14 anos, mas bem às escondidas. Li-o em 3 dias. Um matulão. A Viagem ao Mundo da Droga. Charles Duchossois. Também li. Porque vi um amigo meu. Às escondidas? Porquê? Ai, de alguém em casa que me visse ler aquele livro. Era um livro que naquela altura se lia em qualquer lado. Não, lá em casa só se lia a Crónica, a Plateia e a Capricho. O jornal O Século, que se fazia coleção das lendas de Portugal. Uf. E o jornal O Diário de Notícias e o Record. Mas o Duchossois faz uma descrição incrível Ainda hoje tenho esse livro. e ao mesmo tempo há gente que ao ler o livro começa a imitar. Começaram a haver assaltos a farmácias, enfim. Mas também há o contrário. Eu fui para perceber porque é que aquela pessoa tinha seguido aquele. Eu fiz algum do caminho que ele fez. Uhum. Eu estou a falar de caminhos pelos países. Exato, Porque aquilo é uma história fantástica, não é? exato. Eu não gostei. Há muito tempo ninguém me falava nesse livro. Tenho lá esse livro, não aquele que eu li. Porque aquele que eu li desapareceu no meu Era primeiro aquele incêndio. colorido na página. Sim. Yep. Essa capa antiga. Eu tenho uma edição muito mais recente, que eu depois posteriormente comprei, andei à procura dele, mas o primeiro, aquele que eu li mesmo, pois ele desapareceu no meu incêndio de 1992. Vamos lá chamar os bombeiros. Incêndio porquê? Onde? Um incêndio na noite de Natal, de 24 para 25 de dezembro de 1992. Na sua casa? Na altura era a única casa que eu tinha e a primeira que tinha comprado, A tal? a dita cuja. O pai do meu filho tinha vindo a Portugal, telefonou-me, foi lá à casa, fomos comprar montes de coisas para o miúdo. Depois os meus pais fizeram lá uma birra que ele tinha que ir a Lisboa buscá-los. Fomos a Lisboa e quando regressámos a casa, vínhamos na Via Rápida, a sair já da Via Rápida, agora é que já é total, na altura ainda não era. E eu vejo uma fumarada e viro-me assim para o pai do meu filho, olha, a casa está a arder. E ele assim, não digas isso. Pois. E vira-se a minha mãe que vinha na parte de trás do carro, estúpida, é mesmo estúpida esta rapariga. E eu, tá bem, sou estúpida. Voltámos, quando chegamos estavam os bombeiros a apagar o fogo, lá em casa. Como é que ficou aquilo? Ficaram as paredes de fora. O resto foi embora? Foi tudo. Só há uma coisa que me dói naquele incêndio. Além das dúzias e dúzias de livros que jamais alguma vez poderei recuperar, porque há alguns livros quase em papiro, livros Sim. com mais de um século de medicina natural. Só há uma coisa que, por acaso comentei isto com o meu filho há umas 2 ou 3 semanas. O filme da ecografia do meu filho a chuchar no dedo dentro de mim. Na altura, a título particular, conseguíamos ter as ecografias filmadas, Sim. gravadas em cassete. E eu, à altura, tinha condições financeiras impecáveis. Fui a um laboratório, não é? E fui fazer a ecografia e paguei aquilo tudo. E então tinha o filme do meu filho a chuchar no dedo e com uma mão na boca e a outra mão a empurrar a barriga.
que era o aparelho, não é? Acabou a recordação. Essa jamais. Como é que saiu dessa? Saí com a ajuda de pessoas que eu não conhecia. E as pessoas da família, que 2 delas até moravam a cerca de 80 metros de mim, nem um copo de água me ofereceram. Eu diria que com o tipo de família que tem é quase normal, caramba. Não se ria porque parece que é verdade. Era a família da parte da minha mãe. Fiquei sem nada, fiquei com o meu filho. Eu cheguei lá e peguei no meu filho, coloquei-o nos braços da minha mãe e disse assim: guarda-me o meu filho. Fiz assim, abri os olhos e disse: guarda-me o meu filho. E eu e o pai dele subimos o 7º andar, a pé, claro que Uhum. todos estavam desligados, e conforme eu entrei na casa, olhei para o fundo e vejo tudo preto. O pai do meu filho vai até ao fundo da casa e eu vou direito à janela. Não saltei da janela porque vi o meu filho lá embaixo. Pois, eu ia perguntar o que é que ia fazer. Porque vi o meu filho lá embaixo. Entretanto, sinto a mão do pai do meu filho nas minhas costas. E descemos, os bombeiros apagaram aquilo tudo, e eu nessa noite fiquei sentada no chão, na minha casa, com o meu filho nas minhas pernas, graças a Deus. Souberam a causa? Soube. Foi um relógio despertador, aqueles relógios que ainda hoje há, mas que tinham uma pilha, Sim. daquelas pilhas quadradas. Sim, sim, sim. Exato. Que provavelmente, segundo disseram os inspectores também do seguro, provavelmente uma sobrecarga de eletricidade. Eu tinha o meu quarto em bambu, cama, mesas de cabeceira e tudo isso em bambu, que é das coisas que eu adoro, é o natural. Yep. Entrou em sobrecarga e pegou fogo ao bambu. E a partir daí foi tudo. Ora, tal, e que idade tem hoje o seu Emanuel? 33. Qual é a Idade de relação? Cristo, a idade que eu tinha quando ele nasceu. Como é a relação? Tem dias ótimos e tem dias bons. Tem dias que ele está muito fechado nele, faz-me doer o coração, como esta semana, por exemplo. E tem dias que ele está altamente colaborante com a mãe. Ajuda nisto, naquilo, Mas naquilo disse-me- outro. Mas disse-me que ele era inteligente. Super inteligente. Virou-se para algum lado? Concorria a concursos de matemática sem me dizer nada e ganhava. Na escola fui chamada porque ele corrigiu a professora de português. Depois, passado 2 anos, fui chamada porque ele corrigiu a professora de inglês. Depois resolveu ir aprender japonês. Agora diz que já está um bocado chateado, que não tem muito com quem praticar, quer ir aprender mandarim. Deixa Sim, agora tem mais uns quantos chineses por aí, não é? deixa eu aprender. Pronto. Ele é feliz. Não, ele é um rapaz muito tristonho. Eu acho que ele não é feliz. Eu acho que ele é acomodado. O meu filho precisava daquilo que ele teve durante 3 anos, que era lidar com pessoas da tipologia dele. Super inteligentes. Desafios, desafios, desafios. Ora bem. E não tem. O meu filho tinha 10 anos, disse-me assim, ainda não tinha 10 anos. Oh mãe, como é que funciona um submarino? Disse, ó filho, a melhor coisa é irmos à marinha. A mãe ainda lá tem alguns conhecimentos. E fui. All feito com eles. Fui e ele esteve lá um dia, só esteve ao pé de mim quando foi para a refeição. Para disso, andou. E quando chega ao fim do dia, que o comandante veio trazer-me, pronto, já aqui está o rapaz. Pá, ele farta-se de fazer perguntas. E vocês responderam, que remédio, ele não se calava. Pois. Vira-se assim para mim, oh mãe, é tão simples. Então está bem. Não acha que ele deveria ter entrado por um caminho? Acho que ele deveria de ter tido o apoio que eu não lhe consegui dar. Porquê? Questões financeiras. Só? Só. Única e exclusivamente. Por 2 razões. A primeira é que os meus pais fugiram com o meu filho. Tinha ele quase 5 anos. E eu tive que pôr a judiciária à procura. Depois, com essa situação, a única maneira que eu tive, porque estava sozinha. Eu estava sozinha com o meu filho, não é? O pai não estava cá, eu não tinha coragem de estar a pedir opiniões ao pai, porque o pai era uma pessoa extraordinária, maravilhosa, mas tinha casado, ele respirava, comia e casou com o trabalho. E eu sabia que a única maneira de obter o meu filho era dar dinheiro aos meus pais. E então comecei a descapitalizar-me. Teve que pagar aos Fizeram uma tais casa. rapazes?
quiseram Mas que gente má, Natália. mesmo. Como é que se consegue? Pois não sei. É assim. Não, acima de tudo, como é que se consegue? A minha mãe teve uma vida muito complicada. Mas ele era pior? O meu pai tinha um problema Eu com diria, crianças. eu diria que ele teria Não, muitos tinha um problemas. problema não é? com crianças. Era um perigo. E depois eram os dois alcoólicos. Assim, umas coisas assim. Muita coisa junta. A minha mãe veio de uma família muito estruturada. A minha avó resolvia tudo à pancada, só estava satisfeita quando via sangue. Por favor. O meu avô era peixeiro, era um homem de garra, um homem de força, mas um homem muito frio, mas tornou-se quase o namorado da minha mãe, namorado entre aspas. Sim. Todos os fins de semana iam para revistas, iam para cervejarias, iam para aqui, andavam sempre os dois juntos. Só acabou quando ela casou, ou quando eles a casaram, mais ou menos. O meu pai veio de uma família alcoólica e do lado do pai dele, que era extremamente inteligente. O meu avô era de uma inteligência invulgar, mas tornou-se alcoólico. E a minha avó veio de uma família de demência. Demência e suicídios. Suicídios? Suicídios, 5 suicídios, 4 demências. A Natália passou por isso tudo. Acompanhei alguns. Pois. Eu acompanhei a minha avó de Estava viva. Sim, eu ainda me lembro dela. Eu tinha os meus 7 anitos quando, portanto, a minha avó morreu e logo a seguir morreu o meu avô. 6 para 7 anos. E eu lembro-me ainda dos problemas todos. Ora, Natália, costuma dizer-se que o sofrimento ensina, mas também cansa, certo? Cansou. A Natália passou por tudo isto que já nos contou aqui. O que é que aprendeu sobre a vida que os outros ainda não perceberam? Aprendi que todos os dias é um dia novo. Todos os dias podemos fazer alguma coisa de melhor. Uhum. Todos os dias podemos usar o nosso sofrimento, aquele que conhecemos, aquele por que passamos, em prol de ajudar e minimizar o sofrimento dos outros. Porque, então, se nós passamos pelo sofrimento, aprendemos alguma coisa com ele. Se essa aprendizagem não serve para ajudar os outros, então nós não aprendemos nada. Por isso, simplesmente. É básico. Não é preciso ser-se catedrático. Um analfabeto percebe isso. Ao longo da vida, aprendeu a cavar a terra, aprendeu porque é que tem que pôr água nas plantas. Então, por que motivo é que não ensina isso a quem não sabe? Eu todos os dias aprendo uma coisa nova. Mas é assim, nós... A Natália ainda trabalha? muito esporadicamente. Agora trabalho para o Bono. O Bono é um tipo muito rico, deixa lá isso. Agora trabalho para o Bono. Apesar de eu viver com graves dificuldades financeiras, mas acho que há alguém pior do que eu. Há alguém que não tem um teto na cabeça. Neste Eu momento, teto para si não é problema, está tudo em ordem. Grosso modo. Mas A vida com o Emanuel faz-se nas calmas. faz-se um dia de cada vez, tranquilo, sem problema de maior. Passa o dia inteiro com ele. Passo o dia inteiro com ele, quando eu não saio, quando... Ele fica sozinho em casa, por exemplo. Sim, sempre. Aliás, Sem desde problema. pequenino, o Emanuel com 9 anos de idade, eu passei a acordá-lo e a dar-lhe as boas noites por telefone. Aham. Porque eu às 6 da manhã já tinha que estar no hotel e às vezes à meia-noite ainda estava lá. E, portanto, acordava o Emanuel para ele ir para a escola por telefone e dava-lhe as boas noites por telefone. Durante uns 7, 8 anos que eu trabalhei em hotel e para comer em casa. E ele viveu. Se calhar isso um bocado também fez com que ele se fechasse bastante. O que é que diria hoje àquela Natália que aos 11 anos saltou da cadeira e que aos 17 disse morre tu que és mais velho? Repetia. É que a teimosia não acabou, a teimosia continua. Só que é uma teimosia já com um bocadinho mais de conhecimento. Naquela altura, disse para mim, se eu andava, porque é que não hei de voltar a andar? Eu tenho que voltar a andar. Preciso de voltar a andar. Para ir para a escola. Aham. O meu foco era a escola. Sempre foi, primeiro que tudo, estudar. Escola. Aos 17 já era trabalho. As duas coisas.
trabalho. Trabalho e estudar à noite, não é? Eu comecei a trabalhar com 11 anos, a bordar malhas. Mandou um pontapé na cadeira e começou a trabalhar. Comecei a trabalhar com 11 anos a bordar malhas, porque era manual. Eu podia estar sentada. E depois, com 14, já estava na costura. E depois, com 16 para 17, já estava então, fui para Lisboa trabalhar pela Manpower e disse que sabia muito bem lidar com centrais telefónicas e nunca tinha mexido numa. E depois cheguei lá. E aprendeu em 10 minutos? Não, engatei a linha de propósito para chamar o técnico, depois pedi ao técnico que me ensinasse. Explicar tudo. Não há nada como realmente. E mais tarde vinha apresentar ao nosso presidente na altura, era o Ramalhanos na altura. Ai, não sei se era ele, se não. Não sei que é. Se calhar era, não sei. Era um qualquer na altura. Eu fui chamada para apresentar uma central telefónica eletrónica para invisuais da marca Alcatel e ainda por cima deram-me um manual todo em francês. Falava francês? Na altura falava. Trabalhei também na Renault Peças, também, em Fetais também por causa de falar francês na altura. Eu aprendi uma série de línguas, mas já me esqueci de tudo. O que é que quer que as pessoas saibam sobre a vida, a morte e o cuidado? A vida deve ser prezada o mais possível e a guerra tira a vida. Com guerras nada se resolve. Só se resolve com a cedência e com o diálogo. Pelos vistos não é bem essa a ideia dos dias de hoje. Não, porque vivemos num mundo de interesses, em que o dinheiro é que conta. Uma data de idiotas. Exatamente. Com um monte de poder na mão. É. Aliás, o muito poder faz mal às pessoas. Sempre haverá aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Agora, o que eu gostava que não acontecesse era aqueles que têm de mais e aqueles que têm de menos. Vamos ter cada vez mais isso, como sabe. Esperemos que haja para aí uma grande volta e que as pessoas se tornem mais humanas. Quanto à morte, eu tenho uma perspectiva da morte que não é aceite pela maioria das pessoas. Então? Eu tenho perspectiva de factos comigo. Não é pela boca de ninguém, é por provas. Nós estamos aqui, somos energia, se não fôssemos não apanhávamos choques. Nós estamos aqui, somos energia e estes ossos e esta carne é um invólucro que aqui temos. Sim. Quando este invólucro, quando a energia se vai embora, este invólucro deixa de funcionar, porque ele só funciona porque tem eletricidade. Essa eletricidade parte, mas ela parte de um modo coeso. Se ela for com boas energias, com uma boa coesão, ela um dia retorna cá para fazer o bem. Se ela for com uma má coesão, não sei se voltará. A Natália acredita na vida depois da morte? Tenho a certeza. Tem a certeza? Eu vou dizer isto a rir agora. Já há bem pouco tempo houve um cavalheiro americano que acho que já é a segunda vez que morre e volta. Esteja a rir, que é mesmo para rir. Eu sei. E temos grandes cientistas. Gente vai fazer uma viagem e depois volta? A gente vai fazer uma viagem e depois volta. Podemos. Que provas voltar. científicas é que sustentam isso? É assim, as provas científicas. Ou é mais a crença do. Não, as provas científicas existem. Aliás, as pessoas têm uma postura em relação às crianças quando elas dizem que eu estou a falar com o meu amigo ou com a minha amiga. Elas estão mesmo a falar. O imaginário. Sim. Não é imaginário, elas veem mesmo aquela energia. Para nós é imaginário. Para nós isto é, para quem não consegue ver aquela energia. Para quem conseguir ver aquela energia, sabe que é verdade. É assim, não é fácil, é preciso nós libertar-nos de muita culpa, Eu acho que a morte liberta de qualquer coisa, não? Não senhora. A morte não liberta, a morte ensina. Na sua perspectiva, ok. Pronto. Ficamos assim. Ensina Ficamos muito. Assim. Ensina muito. Natália, deixou-nos o coração cheio de respeito, de silêncio, de admiração e de coragem para o rapaz aturar essa gente que andou atrás de si a vida inteira. É preciso ter paciência. E já tentaram andar outra vez, mas eu mandei-os ir embora. Deixa-os estar. Não vamos falar mais nisso, eles ainda aparecem com postais. Não, já não aparece. Graças. Muito obrigado, Natália, pela partilha e pela lição de vida com que nos brindou. E acima de tudo por esse ar bem disposto com que nos conta coisas que poriam aqui a sala inteira a chorar.
não vale a pena chorar sobre leite derramado. Há uma coisa que eu quero arrematar. Quando pergunta a alguém 3 situações felizes da vida ou 3 situações péssimas da vida, a pessoa nas 3 situações péssimas diz um rol delas logo assim de seguida. Nas situações felizes, põe-se a pensar. Então aprendeu com o quê? Devia ter aprendido com as felizes, mas aprendeu muito mais com aquelas que errou. O problema às vezes é que repete o erro. Aí não aprendeu. Porte-se bem, Natália. Sempre. Está bem? Sempre. Pois bem, para esse lado, e se esta conversa interessou e te tocou tanto quanto a nós, partilha. Conta a alguém que conheceste hoje, uma mulher que desafia a lógica, a medicina e o tempo, porque às vezes o maior impacto vem das histórias que não estavam escritas para acontecer. Por hoje estamos conversados. Bye bye, até à próxima. Até breve. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. E naquela altura, isto já, portanto, nós mudamos para lá no ano em que eu fiz 11 anos, em outubro, portanto, no ano seguinte, eu estava com mais ou menos 1,34 m e 26 kg de peso. Fui para o Silveirense e fui jogar ping-pong. E eu fui para lá, fui jogar ping-pong. E tirei o primeiro lugar em ping-pong. O Emanuel, comecei a ver determinadas atitudes dele, com 2 anos e tal, 3 anos de idade. Aliás, o Emanuel, com 9 meses e 4 dias, exatamente, começou a andar à vontade, sem apoio, sem nada. Ele chamou-me, por acaso nesse dia, ele estava na sala, eu estava na cozinha, e ele chamou-me, Mãe! E eu, o que é que tu queres? Mãe! Tenho uma fotografia tirada nesse momento, que eu tinha a máquina fotográfica preparada porque eu sabia que aquilo acontecia a qualquer momento. E eu venho espreitar à porta da cozinha e ele está com uma mão em cima da mesa da sala, tira a mão, levanta as 2 mãos e diz-me assim, já está, começa a andar. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.